Entrou. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá lembrando atrasado aí 2 minutinhos. Vamos esperar o pessoal chegando, sejam bem-vindos. Tá tudo certo aí, Vitor? Tudo certo. Quem entrou já comenta pra mim aí se está me ouvindo bem, se está me vendo direitinho, se a internet está tranquila, se está travando. Vai me respondendo aí nos comentários pro Vitor, só para eu saber como é que tá. Se alguém te responder, você me conta, Vitor. Tá, vamos ver. Carol entrou aí. E aí, Carol? Tá tudo certinho? Tá dando pra me ouvir direitinho? Tudo certo? Esperar aí só. Mais um pouquinho. Tá tranquilo, Vitor? Tá. Já estamos começando atrasado, então não vou enrolar muito não. Já vou começar de fato, que a gente veio tratar hoje. Primeiro, acho que, vou acolher quem já está aí, aquele que vai ver depois também. Vou acolher todo mundo e começar rezando, começar pedindo ao Senhor que venha abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento. Lembrar as pessoas que se propuseram a assistir, que não puderam estar aqui ainda. Que os anjos da guarda possam ir até os corações, ir até todos nós e nos lembrarmos do dia de hoje, dessa formação. E de fato começar consagrando a nossa noite, todas as palavras que vão ser faladas ao coração imaculado da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós consagramos esta noite ao coração imaculado da Virgem Maria. Suplicamos a ela que possa conduzir os nossos corações, abrir o nosso entendimento e fazermos fiéis adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela nos dê a graça da conversão, da transformação, da mudança de vida. Interceda em nosso favor pela salvação eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar o tema de hoje, eu quero dar uma explicada, na escolha que eu fiz aí para esse mês de julho, para esse caminho de formação. A gente vem fazendo um caminho desde o início do ano, ainda quando as formações eram fechadas, agora a gente transportou para o Instagram, mas fizemos aí um caminho, falando de maturidade, falando de vida intelectual, falando de educação da vontade, falando de um monte de coisa. Preparamos o terreno para começar a falar de Deus. Preparamos o nosso interior no que diz respeito ao nosso conhecimento de nós mesmos, ao nosso domínio de nós mesmos, ao nosso estado de maduros ou de imaturos, para que a gente pudesse começar a falar de Deus. Eu sempre gosto de preparar o terreno primeiro, e eu sempre me lembro da passagem que vocês já devem ter ouvido, que fala da semente, que cai à beira do caminho, que cai em meio às pedras, que é esturricada pelo sol. A lógica no nosso interior é bem essa. Se nós não temos, por exemplo, o entendimento do nível de imaturidade que eu estou, a minha relação com Deus, na minha oração e na minha vida diária, a minha relação com Deus através da igreja, com Deus através dos irmãos, com Deus através da palavra, vai ser uma relação imatura, vai ser uma relação infantil. Se você chegou aqui de gaiato hoje, ainda não assistiu às formações, volta lá assistir pelo menos as 2 aulas de maturidade, que eu falei um pouco da questão da nossa maturidade enquanto pessoa, e a maturidade ela não está ligada à idade, Eu tenho imaturos de 70 anos, então não está ligada à idade.
Então, se você puder, volta, assiste essas formações sobre maturidade, que ela vai preparar o seu coração para receber o caminho que a gente vai começar esse mês. Esse mês eu escolhi para o tema das formações, basicamente o querigma. Quem está aí e já está acostumado com um grupo de oração, com um encontro, clássico do querigma, né? Amor de Deus, pecado e salvação, Jesus como Redentor, o Senhor da minha vida, a experiência de Deus no batismo. É basicamente isso que a gente vai fazer. Só que num caminho de fé madura. Esse é o ponto. Os temas que foram escolhidos, eles foram escolhidos para que a gente compreenda. E aí, para hoje, o tema: a vida do homem, conhecer e amar a Deus. Compreender o amor de Deus. Compreender esse homem que é criado. Começar a compreender esse Deus. Principalmente instalado no lugar de um Deus que me ama. De um Deus... De quem é esse Deus e esse Deus que me ama? Acho que é mais ou menos isso. Para a semana que vem, a gente já vai avançar um pouquinho, entendendo o pecado e o sacramento da reconciliação. Na semana que vem, a gente vai falar concretamente do amor que eu sou chamada a corresponder. Que eu vou entender que Deus me ama, e aí eu vou entender eu que preciso corresponder ao amor desse Deus. Eu que preciso devolver esse amor para Deus. E aí a gente vai entender o pecado, a gente vai entender pecado por ato, pecado por pensamento, a gente vai entender consciência escrupulosa, a gente vai entender exame de consciência, a gente vai entender confissão. E a ideia é que eu faça isso da forma mais concreta e prática possível. Vocês vão, e aí quem fez a inscrição na formação, quem está no grupo do WhatsApp, vai receber pelo WhatsApp material dessa formação, vai receber durante essa semana um resuminho aí da formação que a gente vai dar hoje. Vai receber exame de consciência semana que vem, vai receber um monte de coisa. A gente está preparando um material muito bacana. Na outra semana, fé e conversão, como ser cristão da teoria prática. É literalmente isso aqui que está falando. É realmente dizer, olha, eu entendi que Deus me ama, eu entendi os meus pecados, mas e aí, eu faço o que com isso? A gente vai entender como viver concretamente como cristão. Começar a entender, tá, gente? O caminho aqui é longo. Mas a ideia é conseguir dar ferramentas, conseguir colocar concretamente na mão de cada um de nós como eu consigo viver concretamente a minha fé, como eu consigo ser um católico de verdade. Lá no dia 30/7, a gente vai ter uma formação sobre os 7 sacramentos. Aí a gente vai entender primeiro a Eucaristia, confissão, sacramento da ordem, matrimônio, um monte de coisa. A gente vai entender e conhecer cada um desses sacramentos. Reforço, não na questão da teoria, mas concretamente o que são esses sacramentos. E também como é que eu vivo bem, né? Ah, Carol, eu sou crismada. Você vai entender o que é o sacramento da crisma. Você vai entender por que você tem que querer ser crismado. E aí, se crismado, você vai entender como viver bem esses sacramentos. E a gente vai passar um pouquinho. Para agosto, a gente vai continuar esse mesmo caminho, vamos continuar aprofundando ainda mais, entendendo nos documentos da igreja, nas encíclicas, no que a igreja falou a respeito do amor de Deus, a respeito dessa vivência concreta com o católico. A ideia aqui, gente, é começar a amadurecer a nossa fé. E com a formação de hoje, vocês vão entender o tanto que é importante amadurecer essa fé. O tanto que é importante a gente começar a conseguir pegar nessa fé. Porque a gente tem uma visão muito distorcida. Como se a fé fosse algo abstrato, sabe? Ah, eu creio. Mas você crê em quê? Você crê em quem? Ah, em Deus. Quem é Deus? Aí, sou estranho fazer essa pergunta, né? Mas, de fato, a igreja tem resposta para isso. Lógico que vai muito além da nossa compreensão. Claro que vai. Entende? Deus, ele é criador e não criatura. Então, nós nunca vamos ser capazes de explicar completamente a Deus. Isso não vai acontecer. Mas a gente vai entender o que eu quero dizer com quem é Deus. A gente vai entender como compreender melhor isso aqui. E aí, se você quiser acompanhar na sua casa, a gente vai usar o Catecismo da Igreja Católica, o amarelinho. Vamos usar
São Pio X, sempre recomendo esse aqui, viu, gente? Porque ele é muito fácil de ler. Esse aqui é bem mais difícil. Mas nós vamos usar o Catecismo da Igreja, São Pio X, vamos usar a Bíblia, no primeiro momento, tá? Vou citar outras coisas? Vou, mas você não precisa ter aí na sua mão, tá? Se você quiser, o Catecismo, se você tiver e quiser ir lá pegar, corre lá que dá tempo, tá? Porque eu vou começar literalmente com o Catecismo mesmo. Eu escolhi, e aí é muito legal que vocês vão ver que todas essas formações inteiras aqui foram tiradas de um parágrafo do Catecismo. O único parágrafo do Catecismo trouxe para nós tudo isso que a gente vai falar aqui, tudo isso que a gente vai ver nas próximas semanas. E se surgir alguma dúvida, se surgir algum comentário, vocês vão comentando aí para mim, vocês vão me mandando. O Vitor vai me repassando aqui as interações, viu, Vitor? Sim. Então vai sinalizando aí para mim se o pessoal comentar alguma coisa. A Vanessa solicitou uma participação. Você quer fazer uma participação breve com ela para introduzir? Pode sim. Pode? Vamos lá. O ruim é que eu não vou ver. Ei. Mas confere aí se ela solicitou mesmo ou se ela clicou errado. Ei. Isso que tem que Confere ver. pra nós. Que às vezes só clicou errado. Também tem disso. Porque às vezes vai me ver, né? É, tipo isso. Confere pra nós. E se tiver alguma dúvida, vai me falando aí também quem tá online, tá? Só pra eu dar um alô pro pessoal. E Carol França entrou? Não, quem entrou foi Carol Robini, Gisânia, Vanessa, Ei, Rafael. Gente, beijo. Eles estão tudo aí. Saudade gigante da Tia Gi, não vem me ver nunca mais. A Vanessa, né, foi sem querer mesmo, parece. Já... Aí deve ter clicado errado. Manda aí comentando, Vanessa. Se você precisa entrar comigo mesmo, que a gente já aproveita e bate papo. E qualquer dúvida, gente, vai mandando aí, tá? Vai me interrompendo, se não conseguir pegar o raciocínio. E eu vou começando, a gente vai fazendo um caminho, beleza? Hoje eu escolhi ficar sentada, tá? Normalmente eu tô aí andando pra lá e pra cá que não maluca, mas hoje eu resolvi ficar sentadinha. Para começar, eu vou querer começar com o prólogo mesmo do catecismo, que eu vou ler o prólogo e vou ler o primeiro parágrafo do início mesmo do catecismo, porque eu quero explicar algumas coisas aqui. No prólogo está escrito assim: Pai, a vida eterna é essa, que eles te conheçam a ti, o Deus único, verdadeiro, e aquele que enviastes, Jesus Cristo. Deus nosso Salvador quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Afora o nome de Jesus. Lá no primeiro parágrafo está escrito assim: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. Chamam e ajudam a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens, dispersos pelo pecado, para a unidade de sua família, a igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Eu sei que é difícil estar aí me ouvindo e só ouvindo o que eu estou lendo, mas eu quis ler propriamente esse parágrafo porque ele resume a nossa escolha para essas formações. O que esse parágrafo está falando assim? Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Essa é a primeira frase da formação de hoje. A gente vai entender esse Deus que, num ato livre de bondade e por amor, criou a cada um de nós. Ele continua dizendo que Deus chama e ajuda a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Nessa frase está lá a formação que a gente vai falar do ser católico da teoria prática.
Tem uma outra frase que fala assim, deixa eu voltar aqui, cadê? Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família e igreja. Precisamos entender que pecado é esse. Precisamos entender se nós estamos dispersos ou não. Se a gente está no ser da igreja ou não. E aí a gente vai ter uma formação sobre pecado. Ele vai falar do Filho que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. A gente vai falar aí da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo e logo em seguida ele vai falar que nos chama a nos tornarmos o Espírito Santo, filhos adotivos. Vamos entender os sacramentos. Vamos entender por que a igreja tem os sacramentos e vamos entender o tanto que os sacramentos são exatamente isso. Esse caminho de reconciliar, de curar, de alimentar, de nutrir, de trazer de volta, de redimir, de tudo isso. Nos sacramentos estão envolvidos tudo, os sacramentos, os 7 sacramentos, ali estão tudo que nós precisamos para a nossa relação com Deus, para a salvação das nossas almas. Em algum nível, de alguma forma. E a gente vai entender quais são essas formas, o que é isso. Para a formação de hoje, se você estiver aí com o seu catecismo, vá lá comigo na página, no parágrafo 214, na página 228. O título é assim: Deus, aquele que é verdade e amor. Deus é a verdade, Deus é o amor, o alcance da fé no Deus um. São os títulos do que a gente vai falar um pouquinho. Reforço, gente, se ficar dúvida, se você não estiver entendendo, comentem para mim, por favor. Não deixa passar não, né, Vitor? Com certeza. O que está aqui? E qual é a primeira coisa que eu preciso que todo mundo entenda? Deus é amor. Parece redundante essa frase. E eu tenho certeza que você já ouviu ela. Você já ouviu ela até, inclusive, na porta de igreja protestante. Tem igreja protestante que recebe esse nome, né? Deus é fiel, Deus é amor. Mas o que significa esse Deus é amor? O que significa isso? Vamos mergulhar um pouquinho mais fundo nisso aqui. Deus, Ele é aquele que é. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o princípio de tudo. Deus, tem uma música até protestante que fala assim, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, Ele é Deus. Antes que o haja houvesse, Ele já era Deus. Deus é. Deus, Ele não foi criado. Deus não começou de algum lugar. Ele é. Ele existe desde o princípio. Parte dele é a criação de todas as coisas. Quando nós vamos lá em Gênesis, nós testemunhamos um Deus que cria a partir da palavra. Deus diz, faça-se a luz se fez. Deus diz, faça-se isso e se fez. O que a narrativa de Gênesis está tentando imprimir em nós? Está tentando imprimir em nós a consciência deste Deus que é. E por Deus ser desde o princípio, o entendimento de Deus, ele foge à nossa capacidade. Mas entendam o que eu vou dizer. Fugir à nossa capacidade não quer dizer que o homem não seja capaz de compreender a Deus. Isso é a primeira frase do catecismo. Não está aqui, está um pouquinho antes. Na introdução, ele vai dizer que o homem é capaz de Deus. O que o catecismo da igreja, o que a igreja está dizendo quando ela diz que o homem é capaz de Deus? Está dizendo que nós somos capazes de compreender a Deus na dimensão da nossa razão e da nossa fé. Nós não compreendemos a Deus somente pela dimensão da fé. Nós somos capazes de apreender Deus pela nossa razão. Mas, Carol, você acabou de me dizer que não dá para entender Deus. O que acontece? Nós não somos capazes de compreender e explicar completamente a Deus. Não, nós não somos capazes. Porque Deus é maior do que a nossa compreensão. Deus transcende
A nossa capacidade, ela não abarca Deus, mas nós somos capazes de apreender Deus. Eu conheço a Deus pela fé e pela razão. A igreja condena a ideia de que nós nos relacionamos com Deus somente pela fé. Quem crê nisso são os nossos irmãos protestantes, não somos nós católicos. O Papa Bento XVI, ele dedicou quase sua vida inteira, seus escritos, em reafirmar dentro de nós, em explicar melhor para nós fiéis, justamente este detalhe de que nós somos chamados a conhecer a Deus pela nossa razão e pela nossa fé. Vou dar um exemplo concreto para vocês. A Santa Missa. Você vive bem a Santa Missa somando as duas asas. Somando a asa da sua razão e somando a asa da sua fé. Sabe por quê? Se você não compreende o que está sendo celebrado, se você não conhece a liturgia, se você não entende o que está sendo feito, por que que o padre diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por que que o padre entra na procissão de entrada? Eu fiz uma formação só sobre a Santa Missa passo a passo. Se eu não compreendo o que está acontecendo com a minha razão, eu não sou capaz de ter uma experiência de fé, de crer que aquele pão e aquele vinho que eu estou vendo com os meus olhos racionais são, na verdade, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aqui da comunidade, nós damos formação nas paróquias e uma das formações que eu sempre começo fazendo é a Santa Missa passo a passo. O que eu sempre percebo? Que a maior dificuldade das pessoas em viver bem a missa é que elas não entendem o que elas estão vivendo. Não está no campo de não crer na presença de Jesus, corpo e sangue, vive real na Eucaristia. Está em não compreender o que está sendo vivido. Nunca parou para pensar a missa. Ninguém sentou com a pessoa e explicou para ela o que é a missa. A maior parte dos nossos desafios na nossa experiência, na nossa relação com Deus, ela não está na nossa fé que está pouca, ela está na nossa razão que não conhece, que não sabe por quê. Muitos dos nossos católicos que vivenciam outras seitas, que são diretamente contrárias à fé que nós professamos no catolicismo, fazem isso porque não conhecem a fé que professam. Então não está na fé, está na razão. Não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo. Comenta para mim, cara, eu estou te entendendo ou não estou entendendo nada, você vai viajar para a maionese. Comenta para mim, para eu saber se vocês estão me compreendendo. Uma das coisas que precisam no dia de hoje ficar fixada em nós, ficar firme em nós, é exatamente a nossa consciência da necessidade de compreender, de conhecer. A necessidade de mergulhar na nossa fé, entende? Nós vamos, e aí é engraçado, né? Porque quando o São João Paulo II vai dizer na encíclica Fé e Razão, ele está afirmando que nós precisamos destas duas vias. É como se, na mesma lógica da salvação de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele morre na cruz, ele padece os suplícios todos da cruz, para a salvação do gênero humano. Ele morreu na cruz para nos salvar. Foi para isso que Jesus morreu. Mas aí você vai me dizer então que toda a humanidade vai para o céu? Responde aí para mim, você que está nessa formação. Toda a humanidade vai para o céu? Todo mundo vai ser salvo? Afinal de contas, Jesus morreu no alto da cruz há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, não foi? Dali em diante, todo mundo vai ser salvo, Vitor? Não. Todo mundo vai ser salvo? Não. Não vai ser todo mundo vai ser salvo. Todo aquele que crer será salvo. Tem uma passagem que vai falar assim: creia e será salvo tu e a tua família. Tem condição para ser salvo, concorda? É crer. Essa é a condição. E como eu creio? É conhecendo. Por que os discípulos foram convocados por nosso Senhor Jesus Cristo a anunciar o Evangelho a toda criatura? Anunciar o Evangelho aos quatro cantos? Porque era necessário
missão de evangelização é dentro da igreja. É dentro das pastoral, é dentro dos movimentos, é dentro dos grupos de oração, é dentro do texto dos homens, é ali dentro. Porque muitos de nós até temos práticas católicas, mas nós não entendemos a nossa fé, nós não vivemos bem. Quantas pessoas você conhece, para quem não viu, você conhece que nunca se confessou na vida? Quantas pessoas você conhece que faz anos que não se confessam? Recentemente eu estava numa formação que eu contei para catequista de 10, 15 anos que faltar a missa de domingo é pecado. Foi um escândalo. Meu Deus! Catequista há 15 anos. Por que eu estou dando esses exemplos? É para a gente entender que é matéria de conhecer, é matéria de razão. Por isso que a gente escolheu essas formações. Por isso que eu estou aqui dando formação. Eu estou aqui dando catequese para adulto. Eu estou aqui dividindo. Porque eu, por exemplo, eu aprendi isso aqui, foi grande. Isso aqui eu não aprendi na minha primeira Eucaristia, não. E nós estamos aqui, sexta-feira à noite, mortificando. É justamente para conseguir viver melhor a nossa fé. Esse é o objetivo. E essa é, na verdade, a primeira coisa que eu preciso que você entenda. Que você precisa conhecer a Deus pela sua razão. Você precisa conhecer pela razão também. Você precisa compreender Deus, aprender Deus. Entende? Ainda que reforço, Deus foge da minha capacidade, foge. Mas tem um pedaço do caminho que é seu. Tem uma parte do caminho que é sua. O resto do caminho Deus completa com a graça. É nisso que nós cremos. É nisso que nós católicos estamos consolidados. Na fé e na graça. A salvação ela não é só fé, ela é fé e graça. Nós correspondemos ao amor de Deus, não é só porque nós conhecemos. Nós correspondemos ao amor de Deus porque nós conhecemos a Deus e Deus nos completa com a graça. Nós somos santos porque Deus completa com a graça. Compreende? Nós somos santos porque Deus me visita com a graça. Deus vem e segura. Vamos raciocinar um minuto. Nós fizemos aí no mês passado um especial sobre amor, né? Relacionamento. Falando para solteiro, para casar, para namorar, para todo mundo. Pensa, minha avó quando morreu, ela tinha 75 anos de casado. Raciocina um minuto. É possível ao ser humano sozinho ficar casado fiel 75 anos? Eu diria impossível. Se não for a graça de Deus vir suplementar aquilo que nos falta, vir completar aquilo que é a nossa fragilidade, nós não somos capazes. A graça de Deus que vem. Eu tenho uma frase aqui, épica na comunidade. Quando eu comecei esse estudo sobre feminilidade, e foi um choque assim pra mim. Cara, foi muito chocante por perceber o tanto que eu estava longe daquilo que era o plano original de Deus para a mulher, para o feminino. A gente vai ter formação sobre isso aqui também, já adianto. E aí eu lembro de contar para as meninas, a gente conversando na mesa, eu falei assim com elas, eu falei, não, gente, ainda bem que é a graça de Deus que me sustenta, porque se não fosse, eu estava desesperada. Quando eu falei isso, na verdade eu estava tentando me convencer de que era graça, porque eu peguei e respondi, não, pera, eu estou desesperada. Virou épica essa frase, mas foi realmente verdade. Eu estava repetindo, era para mim. Falei, Carol, respira, minha filha, a graça de Deus que te sustenta. Se você não lembrar que a graça, você vai desesperar. Foi só que você falou, não, pera, eu estou desesperada. Eu estava mesmo, desesperada. Mas eu dizia para me convencer. Isso é algo que precisa estar no nosso coração, entende? E aí, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu amo falar do amor de Deus. Eu amo. Porque me constrange. Quando eu falo do amor de Deus, ele dilata o meu coração, sabe? É muito louco isso, assim. Porque quando eu digo para vocês que a graça que sustenta, eu vejo, ao mesmo tempo, quando eu estou dizendo isso para vocês, eu estou virando para mim, olhando para a minha vida, para a minha história, para tudo que eu vivi, para tudo que eu já fiz. Falo, cara, é a graça mesmo. É Deus mesmo. Que pegou assim pela mão, sabe? E carregou. E me levantou cada vez que eu caí. Me ergueu de novo cada vez que eu errei. E o amor de Deus me constrange por isso. Porque Deus é um Deus que não desiste nunca de nós.
Nós podemos fazer o que a pior atrocidade do mundo. Pensa nas pessoas mais cruéis que você possa ter visto no história da humanidade. Eu te digo, Deus não as abandonou. Elas podem ter abandonado Deus, mas Deus não as abandonou. Gente, isso é bonito demais. Isso é profundo demais, isso é maravilhoso. E isso é a primeira coisa a segunda coisa, né, que a primeira coisa é que vocês aprendam, vocês entendam que você precisa estudar. Essa é a primeira coisa para hoje. Você precisa estudar, você precisa entender Deus com a sua compreensão humana, com a sua razão, para que a sua fé possa agir concretamente. Que a fé age naquilo que foge da capacidade humana. Mas aquilo que é da capacidade humana, a fé não vai suprir. Essa é a primeira coisa. E aí a segunda coisa, voltando na primeira frase que eu disse no início da formação, Deus é amor. Gente, quando eu falo isso, Deus é amor, meu coração já faz assim, eu me peito assim, já sobe até um negócio. Por quê? Porque eu vejo na minha vida concreta esse Deus que é amor. Eu vejo concretamente um Deus que, cara, é só por amor mesmo. Não tem outra explicação. Não tem outra coisa que explique, que justifica. Se nós olharmos para nós, só pode ser por amor. Nós não servimos para nada, gente. Vamos ser realistas. Olha para a humanidade. A gente faz mais besteira do que acerta. A gente não serve para muita coisa útil. Se eu olho a luz de Deus, menos ainda. Deus não precisa do nosso louvor, Deus não precisa da nossa gratidão, Deus não precisa da nossa presença, não precisa de nada. Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é a fonte de tudo. E Ele garante todos os dias a vida para cada um de nós e para tudo que é criado. A ordem no mundo só é possível porque Deus existe. Carol, do que você está falando quando você diz que a ordem do mundo só é possível? A igreja, quando ela diz que nós somos capazes de compreender Deus pela nossa razão, ela está dizendo que nós somos capazes de conhecer a Deus que está impresso na criação. Deus está impresso em tudo que Ele criou. A criação fala de Deus. Quando eu falo, por exemplo, que existe uma ordem, existem várias ideologias, várias filosofias, vários pensadores no decorrer da história da humanidade que disseram que o mundo é um caos, o universo é um caos. Não, não é um caos. Basta olhar para a realidade que eu vejo que não é um caos. Todos os anos nós sabemos exatamente as estações que vão entrar e vão sair. Carol, mas faz calor no inverno. Eu concordo com você. Mas olha no todo. O inverno possui características muito peculiares. Mesmo quando o inverno é quente, mesmo nas regiões que não faz frio, mesmo nas regiões que faz frio o ano inteiro, o verão é diferente. Porque as estações do ano, elas são previsíveis. Nós sabemos, e aí que tá. Eu só sei que o inverno não está sendo inverno porque eu sei como ele deveria ser. Eu sei como ele deveria se comportar. Existe uma ordem. A natureza, ela possui uma ordem. O dia nasce, o dia se põe. O dia é de um jeito, a noite é de outro. As estrelas chegam rigorosamente todas as noites sobre o céu. As nuvens nublam as estrelas quando vai chover. A planta, a semente cai na terra, morre, brota, cresce, frutifica. Nós nascemos, crescemos, morremos. Existe ordem no mundo. O rio corre, a água da chuva, a fruta que cai, existe ordem. E Deus deixa impresso na criação parte daquilo que Ele é, parte da sua identidade. Entende? Então nós somos capazes de compreender a Deus através da criação, através daquilo que está criado, daquilo que está posto. Eu sou capaz de compreender a Deus desta forma. Por isso que a frase da nossa formação de hoje vai dizer: o homem
que é capaz de conhecer e amar a Deus. Deixa eu voltar aqui, ó. A vida do homem, conhecer e amar a Deus. Sim, nós somos capazes de conhecer e amar a Deus. Porque eu conheço Deus através daquilo que Ele criou, através da criação. E aí eu sou capaz de perceber concretamente a manifestação desse Deus que é criado em todas as coisas. E aí eu vou trazer um parágrafo, está lá na página 241, o alcance da fé no Deus único, crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser, tem consequências imensas para toda a nossa vida. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus, viver em ação de graças, conhecer a unidade, a verdadeira dignidade de todos os homens e usar corretamente todas as coisas criadas. São 4 coisas. Conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Estou desconcentrando aqui, gente. Conhecer a grandeza e a majestade de Deus. É este... Meu doido está aqui desconcentrando, gente. Desculpa. Mas conhecer a grandeza... Gente, eu tenho dificuldade de verbalizar essa grandeza de Deus. Eu tenho dificuldade. Eu quero te fazer um convite que está aqui comigo. Eu não sei se você sabe que Deus te ama. Eu não sei se você sabe que Deus te criou por amor. Mas Deus te criou por amor. Eu falei agora um pouquinho na formação que a única coisa que justifica Deus ter nos criado é amor, gente. Só isso que justifica. Deus criou o homem com uma coroa da criação e cria todas as coisas para o homem. Ele cria tudo para o homem. Deus ama tanto o homem que Ele cria tudo para o homem. A natureza é para o homem, a terra é para o homem, o universo é para o homem é para o homem. É verdade, o homem é para o homem. Nós fomos criados numa comunhão de amor, num Deus que é todo amor, que transborda amor e cria-nos para amar. Por isso vai dizer, conhecer e amar a Deus. Minha água chegando aqui. Deus nos cria por amor e para amar. É para isso que Deus nos cria. E aí, e é o convite que eu queria fazer. Eu primeiro precisava definir, para depois eu fazer um convite de reflexão. Para um minuto, olha para a sua vida. Para um minuto e olha para quem você é, para a sua história. A própria gestação, gente, 9 meses dentro de uma barriga. Se aquilo não é Deus, não é mais nada. Depois pesquisa na internet o que acontece com o corpo da mulher na gestação. A gestação é uma das coisas que mais nos demonstra a existência de Deus e o amor de Deus. Deus, Ele cuida de nós todo o tempo. Deus é providente todo o tempo. Tudo que você tem, tudo que você é graça de Deus. É amor de Deus, é cuidado de Deus. Nós temos dentro do nosso peito um buraco, um vazio, uma ansiedade, um desejo. Um desejo que se manifesta de tantas formas. Um desejo por Deus, eu te respondo no dia de hoje. O seu coração, ele deseja conhecer e amar a Deus. Por que nosso Senhor vai dizer assim, que aqui na terra vai ser só sofrimento mesmo, padecimento. A glória é só na eternidade. Que só na eternidade o nosso coração vai ser plenamente saciado. Que nós estaremos diante do Criador, diante de Deus. O desejo do nosso coração, o desejo da nossa alma vai ser saciado diante da face de Deus. E é por isso que a gente precisa perseguir a santidade com todo o vigor da nossa vida. Que essa vida que está aqui na terra, ela vai passar, ela vai embora. O que vai ficar na nossa eternidade diante de Deus. O que vai ficar no nosso coração, no nosso peito saciado de desejo, do desejo que hoje nós temos de amar a Deus. Deus, que é todo amor, todo
verdade, Ele cria o ser humano por amor. Cria-nos para amar a Deus primeiramente e para amarmos uns aos outros. Nós só nos realizamos concretamente quando nós saímos de nós para irmos em direção ao outro. Nós nos realizamos concretamente para o outro. Egoísmo, mesquinharia, avareza só gera em nós sofrimento, só gera em nós dor. Só isso. Só isso que gera. Porque nós somos criados para o outro. Imagina que essa lâmpada, eu sempre dou esse exemplo, resolva ser serrote. O que vai acontecer com ela? Ela vai acabar inteira, concorda? Ela vai machucar-se, não vai? Ela vai exercer o fim último ao qual ela foi criada? Não. Ela foi criada para ser lâmpada. Ela foi criada para iluminar. Se ela resolver ser serrote, ela vai quebrar. É o que acontece comigo e com você. É o que acontece com a humanidade inteira. Por isso que a gente tem uma humanidade tão doente, tão sofrida no nosso século. Porque retirou-se Deus da equação. Eu deixei de crer em Deus. Deus transformou-se numa mera ideia de católicos burros que não estudam. Se você estudar, você vai ver que Deus não existe. Você só acredita em Deus porque você não estudou. Eu estou aqui para dizer o contrário. Você ainda não acredita em Deus devidamente porque você não estudou. Se você estudar, você vai crer em Deus mais ainda. Se você estudar verdadeiramente, com sinceridade, com verdade, você vai encontrar Deus manifesto em cada coisa. Que a ciência, a matemática, não sei o que, são ferramentas de conhecimento do mundo. Quando eu conheço o mundo, eu conheço Deus. Porque Deus está impresso na criação. Quando eu olho para essas 4 coisas, significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Significa viver em ação de graças. Eu vou explicar cada um daqui, tá? Eu vou explicar cada um desses pontos. Mas primeiro, firma dentro de você. Eu preciso estudar e conhecer Deus por minha razão. Segundo, Deus, Ele é o amor e me criou por amor. Deus é amor e Ele criou-nos única e exclusivamente por amor, um ato de bondade. Ele criou a cada um de nós. E Deus nos ama tanto, que Ele veio nos redime com a encarnação do Verbo. Ele veio nos redime com Cristo. Eu vou evocar algumas passagens bíblicas. Eu sempre costumo dizer que quem convence é a palavra. Lá em João 15 vai dizer assim: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. João 4,8, 1 João 4,8 diz: Deus é amor. Ainda em 1 João vai dizer: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Vou pular esse aqui. Manifestei-lhes o teu nome. Isto é Jesus falando, tá? Está lá em Mateus 26, 36 ao 47. Jesus dizendo: manifestei-lhes o teu nome, o nome do Pai, o nome de Deus, o nome de Deus Pai. Manifestei-lhes o teu nome e ainda hei de lhes manifestar, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles. O que está dizendo aqui? Jesus vem e nos revela a Deus. Revela-nos como Deus Pai o ama e como Ele nos ama, para que nós compreendamos este Deus que me ama. Como que Deus te ama? Deus te ama morrendo no alto da cruz. Você é pecador. Que há 2000 e tantos anos atrás, quando Jesus morreu na cruz para te salvar, Ele morreu sabendo de todos os pecados que você ia cometer ainda na sua vida. Ele podia pensar lá atrás: ah não, eu não vou morrer para Carol que está aí não. Nem Carol vai fazer um monte de besteira. Ela já vai, nem vou não. Não foi isso que Ele fez. Todos os dias, quando Deus te dá a graça de um novo dia, eu sempre uso esse exemplo para nós entendermos que nós não devemos julgar os irmãos. Deus te dá um dia inteiro, muitas vezes sabendo as besteiras que você vai fazer. Mas Ele faz isso por amor. Ele continua te dando um dia de vida. Ele não pensa assim: ah não,
hoje o Vitor só vai fazer cagada, eu não vou dar um dia pro Vitor não. Vou deixar ele dormir, vou matar o Vitor aqui agora. Não, ele dá uma vida pro Vitor. Para que o Vitor, na liberdade dele, possa corresponder ao amor de Deus ou não. Essa é a terceira coisa que eu quero que fique em nós. Deus nos cria livres. Porque o amor, ele é livre. Você é livre para levar em conta o conselho que eu te dei, que você precisa estudar a sua fé, ou não. Você é livre para escolher o que você vai fazer. Você é livre para escolher se você vai conhecer, para amar a Deus melhor ou não. Você é livre para isso. Entende? Deus cria-nos por amor e cria-nos para amá-lo. Para amar a Deus e para amar uns aos outros. Por que Deus nos cria para amar Ele? Porque Ele precisa do nosso amor? Não. Porque Ele gosta de ser amado, Deus é carentão, e quer que todo mundo ame Ele? Também não. Ele cria-nos para amá-lo porque nós precisamos amar a Deus. Nós nos completamos inteiramente amando a Deus. Porque Ele é fonte, entende? Ele é o lugar que emana todas as coisas. É dele que tudo sai. É dele que brota tudo. Então nós precisamos amá-lo primeiro. Porque Ele é quem sabe quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós devemos fazer. É dele que dá as respostas. Deus explica ao homem para ele mesmo. Sempre eu cito essa frase, está lá na teologia do corpo. O Cristo é o Deus que se encarna para ensinar o homem a ser homem. É isso que Cristo fez. Ele vem para nos redimir e nos ensinar. Entende? E aí, entrando nesses 4 pontos que eu vou explicar, significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Lá em Jó 36, 26 está assim: Deus é grande demais para que possamos conhecer. É por isso que Deus deve ser o primeiro a ser servido. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus criou a nós todos e criou a tudo que existe. Ele é a fonte. Ele existe desde o princípio. Ele é onipotente. Nele está todas as potências. Deus não foi criado, Ele criou. Dele é quem parte tudo. Deus está presente em todos os lugares, todo o tempo. Ele conhece todas as coisas, porque foi Ele quem criou. Deus é capaz de determinar o bem e o mal, que Ele é quem criou, Ele cria, então Ele sabe a natureza. Ele sabe se aquilo é bom, se aquilo é mal. Porque Deus é aquele que é, nós, criaturas, fomos criados por este Deus, devemos amar este Deus, servir a este Deus, fazê-lo conhecido. Nós não servimos a Deus porque Deus precisa do nosso serviço. Nós não contamos para os outros que Deus existe porque Deus precisa do nosso, que a gente conte. Não é isso. É porque os homens precisam saber. O coração do homem, ele anseia por conhecer a Deus. Ele anseia por amar a Deus. Então a gente anuncia o nome do Evangelho, não é para Deus ficar famoso, não. Entende? Não é para Deus ser conhecido para todo mundo, não. Não é para isso, não. É porque todas as pessoas precisam conhecer Deus. Porque a vida delas vai ser muito mais feliz. A vida delas vai ter muito mais sentido. Por que eu estou aqui te contando que Deus te ama? Por que eu estou aqui te explicando na sua razão este Deus que te ama? Porque é isso que vai dar sentido para a sua vida. Porque é isso que deu sentido para a minha vida. É isso que preenche o meu coração e faz a minha vida feliz. Eu já ganhei muito bem, eu já tive muito dinheiro, eu já fiz um monte de coisa, não adianta. A felicidade do homem não está no material, naquilo que é passageiro. A felicidade não está em Deus, naquilo que é eterno. Essa é a verdade. E é por isso que eu estou aqui te contando o meu nome. Então, nós precisamos dobrar-nos, nós precisamos conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Carol, como que eu conheço a grandeza e a majestade de Deus? Na doutrina da igreja, no catecismo, na vida dos santos, na Sagrada Escritura, à luz do catecismo. Que eu vou entender Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu vou entender a revelação divina. Que nós temos um Deus que se revelou. Nós somos a religião cristã. É a única religião que Deus veio e falou com o povo. É a única religião. É o cristianismo. Deus veio e falou com Abraão. Eu sou aquele que é. E sabe quando
desde o princípio até hoje, aqueles que nasceram e morreram, conta todo mundo. Nem tem jeito, na verdade. Eu não sei como é que você vai fazer para contar. Mas daí você tem uma noção da proporção. Deus cumpriu a promessa que ele fez a Abraão quando disse a Abraão que seria mais numeroso que as estrelas do céu a descendência. Isso é um amor, meu querido. Eu não sei lá o que é. Tenta encontrar um nome e me conta nos comentários. O segundo ponto, viver em ação de graças. Se Deus é o único, tudo que somos e tudo que possuímos vem dele. Que é que possuís que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4, 7. Como retribuirei ao Senhor todo o bem que me fez? Salmo 116, 12. Vamos lá. O ser humano é muito inteligente, não é? Hoje a gente consegue criar plano em laboratório, fazer um pouco engordar, que levava 6 meses para engordar, ele cresce em 30 dias. O pintinho, que lá da minha avó, comendo milho normal, leva 60 dias para crescer, na granja leva 15 ou 20. Quando muito, 30 dias. Com 31 dias ele já está passando do ponto de ser abatido. O ser humano faz tudo isso, não faz? Mas e se a gente não tivesse sol? Se o sol apagasse, hoje, puf, apagou o sol. O que ia acontecer com a Terra amanhã? Morreríamos todos, concordam? Nós morreríamos todos. Porque mesmo o pintinho na estufa, depende do Sol que rege o funcionamento dos planetas, a rotação da Terra, a fertilidade, a vida na Terra. Seria caos, escuridão, destruição. Tanto que a gente já, os estudiosos aí que falam que o Sol vai morrer, já sabem que a Terra vai morrer junto com o Sol. Ou seja, tudo que nós temos vem de Deus. Você pode virar para mim e falar: cara, mas eu tenho dificuldade de crer na providência de Deus. Eu tenho muita dificuldade de crer na providência. Eu sou muito apegada à matéria, eu sou muito apegada às minhas coisas, ao meu dinheiro. Tá bom. Vamos lá, você tem dificuldade de crer na providência. Tampa seu nariz e sua boca e fica 30 minutos sem respirar. Eu espero, pode ir lá. Não, eu estou com tempo. Claro que você não vai fazer isso, concorda? Você não consegue ficar 2 minutos sem respirar. Por quê? Porque nós não conseguimos controlar, nós não somos os senhores de todas as coisas. Entende? O poder sobre a vida e sobre a morte, ele não está nas nossas mãos. Quem já viu a história de gente que tomou 5 tiros na cabeça e sobreviveu? Essa semana eu li a história de uma menina que entrou na frente, que o ex-marido atirou na mãe, isso nos Estados Unidos tem muitos anos. Deu 6 tiros, a menina de 5 anos entrou na frente e tomou 6 tiros. Foi para o hospital, os médicos disseram, se ela sobreviver, ela nunca mais anda, nunca mais fala, nunca mais tem uma vida normal. Ela formou na faculdade, alguns anos atrás. Essa mesma menina. Cara, se isso não for Deus, me explica o que foi. Por quê? Que de fato, nós precisamos viver em ação de graça. Para nós vivermos em ação de graça, basta a gente confessar a realidade posta diante dos nossos olhos. Deus dele é que provê todas as coisas. Ele é que é a fonte de todas as coisas, entende? Que ele é criador. Ele é que nos dá a vida, ele é que nos dá a saúde, ele é tudo. Então quando eu estou doente, foi Deus que me deu. Não é isso que eu disse. Que a saúde, por exemplo, a doença, ela faz parte da condição humana, da debilidade natural da nossa matéria. Isso aqui é matéria, é carne, vai deteriorar, entende? Vai dar defeito. Nós não estamos no céu ainda. No céu que não vai ter defeito, na vida eterna. Mas essa vida terrena e passageira, isso aqui é matéria. Vai ter defeito mesmo, amor. A matéria apodrece, entendeu? Briga consigo próprio, tem um monte de doença autoimune, que é o corpo querendo acabar com o próprio corpo, tem um monte de coisa. Até vai dar problema mesmo. Está na natureza. Não foi que Deus nos criou com defeito, não é isso. Está ligado à condição humana, à consequência do pecado. É tema de outra formação. Vou pensar mais para frente, informação que eu vou poder explicar o estado do homem antes do pecado, os dons preternaturais, essa coisa toda aí, o que aconteceu quando a gente pecou e vida que segue. A gente vai entrar aí ainda. Hoje a gente vai se ater ao Deus que é providente. Conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Gênesis 1, 27.
7. Todos os homens são feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma parte que eu amo. Deus nos cria por amor para amar. Nós possuímos uma dignidade superior. Eu amo cachorro. Eu gosto muito mesmo de cachorro. De verdade, eu gosto muito. Mas eu, apesar de gostar muito, tenho que confessar a realidade. O homem possui uma dignidade superior ao cachorro. Se eu tenho um bebê e um cachorro presos no incêndio, quem você vai entrar e salvar? O bebê ou o cachorro? Se alguém falar o cachorro, eu vou te bater com o pau. É sério. É lógico que o bebê, gente, pelo amor de Deus. Se você tiver que escolher um só, é uma judiação? É, eu vou ficar morrendo de dó do cachorro? Vou. Mas a vida humana possui uma dignidade superior. Entende? Se você pega um cachorro e olha nos olhos de um cachorro, pega um Rottweiler e olha nos olhos do Rottweiler. Ele é o mesmo Rottweiler de todos os outros. Agora, para em frente o Vitor e olha nos olhos do Vitor. Não tem mais ninguém igual a ele. Ninguém. Se você pega dois irmãos gêmeos idênticos e univitelinos, eles não são iguais. Olha a Carol e a Amanda. Gêmeas idênticas. Cara de uma, focinho da outra. Completamente diferentes. Cada uma possui a sua história, cada uma possui a sua dignidade. Cada uma possui seus amores, suas dores. Cada uma possui sua relação com Deus. Nós somos únicos. A dignidade, a semelhança de Deus em nós. A maior semelhança de Deus em nós está exatamente na nossa capacidade de amar. Na nossa capacidade de servir, na nossa capacidade de nos doar aos outros. Isso é a identidade divina impressa em nós. Que Deus é esse que ama, que se doa, que perdoa. Deus nunca se cansa. Nós nos cansamos de pedir perdão a Deus. Eu vou falar disso na próxima sexta-feira. Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nunca. Deus é aquele que se coloca do lado do leito de morte e continuamente nos convida a nos convertermos até o último instante. Nos convida a crer. Quem já leu, quem não leu, leia. Testemunho de Glória Paulo. O livro era pequenininho. Ela conta a experiência que ela teve de quase morte. De nosso Senhor Jesus Cristo parado lá no leito dela, tentando fazê-la crer, tentando amá-la. E ela lá preocupada com os anéis de ouro que estavam nos dedos, que precisavam ser salvos. Ela estava tão pegada na matéria que ela se esqueceu da vida eterna. Então, conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Deus imprimiu em nós a dignidade de filhos amados. Deus imprimiu em nós a dignidade de uma família cristã. Nós somos corpo místico de Jesus Cristo. Nós católicos somos chamados a amar. E aí, gente, amar não é passar a mão na cabeça. Amar não é fechar os nossos olhos. Amar é anunciar a verdade. O amor é justamente o desejo de eternidade para o outro. Isso é que é amor. Amor é o desejo de eternidade para o outro. Eu vou dar um exemplo aqui. As mães tendem a amar os filhos que dão mais trabalho, concorda? Quase toda mãe é assim. O predileto da mãe normalmente é o filho que mais dá trabalho. Tanto que os certinhos têm dificuldade de entender isso. Ah, não, a mãe gosta de fulano e só dá trabalho. Sabe por que a mãe ama mais? Porque inconscientemente a mãe sabe que esse filho que dá mais trabalho vai ter mais dificuldade de chegar na vida eterna. Ele vai ter mais dificuldade de ser eterno. Na eternidade, no céu, na glória. É inconsciente isso na mãe. Então ela tende a amar mais. Por quê? Porque ele vai precisar de mais ajuda para chegar na eternidade. Ele vai precisar de mais ajuda para ir para o céu. Então eu amo mais esse filho. Entende? Que o amor está ali, no desejo de eternidade para o outro. É ali que está o amor. Então nós somos chamados a conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Essa dignidade de filhos amados, que é a imagem e semelhança de Deus. E por último, significa usar corretamente das coisas criadas. A fé no Deus único nos leva a usar de tudo
Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo que me aproxima de vós. A nossa vida é para isso. É para entender as coisas que estão nos afastando de Deus e nos afastarmos destas coisas. Entendermos e conhecermos as coisas que nos aproximam de Deus e nos aproximarmos ainda mais destas coisas. Que este é o fim último. O título da formação de hoje, que está falando lá, deixa eu entrar aqui de novo. A vida do homem, conhecer e amar a Deus. Gente, isso é a nossa vida. Nós nascemos para isto. Conhecer, amar e servir a Deus. Para isso nós somos criados. Se a sua vida está sem sentido hoje, você está aqui me escutando. Se a sua vida está sem sentido hoje, é porque você não está conhecendo, amando, servindo a Deus. Você pode virar para mim, você pode estar ouvindo eu dizer isso e pensar dentro de você, cara, mas estou na igreja, eu estou servindo, eu estou fazendo as coisas, eu estou servindo a Deus. A gente vai entender mais profundamente. O que mais? Muitas vezes quando a gente está servindo na igreja, a gente está servindo a nós mesmos. Eu faço as coisas esperando que Deus me dê em troca. Quando o sofrimento vem na minha casa, a primeira coisa que vem no meu coração é falar, oh Deus, eu estou aqui servindo, eu vou na igreja, eu vou à missa, eu rezo o terço. E isso está acontecendo comigo? Porque na verdade você não está lá para amar e servir a Deus. Você está fazendo tudo isso que eu listei para amar e servir a você mesmo. Pensa, Deus nos amou até o limite, nos entregou seu Filho único para morrer crucificado, para sofrer, para padecer. Nós não conseguimos sofrer o jejum da sexta-feira de carne. A gente faz churrasco. Eu não consigo ficar um dia sem comer carne. Eu não sou capaz de fazer um jejum. Eu não sou capaz de sofrer nada. Se eu não sou capaz de sofrer por Deus, por amor a Deus, e eu não estou dizendo de sofrer no sentido de sofrer as perseguições de fé, não, eu estou falando de sofrer da dificuldade de lidar com o seu marido que é ignorante, do seu irmão, do seu colega de trabalho que é grosso, sem educação. Você não consegue conviver, você não consegue suportar o sofrimento, você não consegue olhar para as circunstâncias cotidianas da sua vida e entender e oferecê-las por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos capazes de fazer isso. A gente morre de reclamar, a gente morre de murmurar, que na verdade nós não estamos amando a Jesus, nós estamos amando a nós. Mas isso é cena para as próximas formações. Eu vou falar mais concretamente do amar e como eu amo Deus, né? Como eu retribuo esse amor. Para hoje, o que eu quero que fique gravado em nós? Deus nos ama, Deus te ama concretamente, te ama dando a vida, te ama renovando a oportunidade de viver melhor todos os dias, te ama te redimindo na paixão de Cristo. Deus, apesar de nós termos renegado, rejeitado a aliança, desobedecido a Deus, Ele vem nos ama, entrega Jesus em sacrifício, restabelece a aliança, te dá de volta o direito de ir para o céu. Deus ama assim. Deus ama concretamente, mudando a sua vida, a minha, a nossa. Deus te ama, te dando a vida todos os dias para ser vivida. Muitas vezes a gente olha, e aí eu vou ter que entrar no mérito, eu não queria falar isso, mas não tem jeito de explicar o amor de Deus sem explicar o sofrimento. Quantas vezes a gente olha e fala, não, mas se Deus amasse mesmo, Ele não tinha permitido essa pandemia? Olha quantas pessoas estão morrendo nessa pandemia, Carol. Como é que você me fala que Deus não te ama? Deus nos ama? Vamos lá. Primeira coisa, desde quando morreu um problema? Desde quando morreu um problema? Morrer nunca foi um problema, meu filho. Morrer para nós é o fim último de todo ser humano. Todos nós vamos morrer e graças a Deus que vamos. Nós só vamos viver no céu, na eternidade, se nós morrermos. Se nós ficarmos o resto da vida, tiver a vida até formos imortais,
O céu não virá nunca para nós. O céu só virá para nós quando nós vamos morrer. Então morrer não é um problema. Um problema é quando as mortes são ocasionadas pela mão humana. Isso é um problema. Mas ainda assim não quer dizer que Deus não nos ama. Quer dizer que as mortes são causadas pela maldade humana, pela ação humana, e não pela negligência de Deus. As nossas ações têm consequência. Se um ovo entra nessa sala e atira em mim e no Vitor, Deus tem que fazer a bala cair no meio do ar? Não é assim que funciona. As nossas ações, elas têm consequências. Mas morrer, o fato de alguém atirar em mim e me matar não é ruim para mim, não. É ótimo, na verdade. Principalmente se eu morrer por causa da fé, isso é ótimo. É céu direto, martírio. Céu direto. Mas a morte não é um problema. Ah, Carol, mas é a doença e o tempo que fica sofrendo. Vamos lá, para que existe o sofrimento? Para que nós sejamos purificados. Para viver a eternidade na glória de Deus, nós precisamos ser purificados. Existe um monte de maldade em nós, a concupiscência do pecado aqui impressa em nós. Jesus nos redime, mas as consequências do pecado ficam. Ele nos dá de volta a vida eterna, mas eu preciso corresponder ao amor de Deus para eu ter a vida eterna. Eu não vou de graça e cair no meu colo. Eu preciso corresponder ao amor de Deus, eu preciso decidir que eu preciso querer ir para o céu. Como eu quero ir para o céu? Decidindo viver uma vida reta, crendo em nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo que ensina essa doutrina. O sofrimento ele vem para purificar a nossa alma, para que nós possamos viver a vida eterna. Então a pandemia, por exemplo, meus irmãos, não é a inexistência de Deus ou a ausência do amor de Deus. Não. Muito pelo contrário. A pandemia faz parte da natureza humana, faz parte do mundo criado. Entende? Faz parte do todo. Entende? Ou não vou entrar no mérito, mas e aí, vou sair da pandemia então, o terremoto no Haiti faz parte. Para aqueles que morreram, é oportunidade de céu ou purgatório, não importa para onde vão, mas a morte é a oportunidade de contemplar a face de Deus. E o sofrimento é para nós a oportunidade de purificação, de aprimorarmos, para que nós possamos contemplar a face de Deus na eternidade. Não dá para chegar diante de Deus de qualquer jeito, meus irmãos. Não dá para chegar de qualquer jeito. Não dá para chegar diante de Deus mesquinho, egoísta, mentiroso, adúltero. Não dá. Eu preciso virar um homem de verdade. Quem é o modelo de homem de verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo. Puríssimo, castíssimo, boníssimo, verdadeiro. Carol, mas Jesus é um modelo muito alto. Meu Deus do céu, você tem uma coleção inteira de santos. Você tem santo casado, santo solteiro, santo virgem, santo pecador, santo gritando, santo quente pelando, santo ladrão, santo mentiroso. Você tem santo para tudo quanto é jeito. Santo mulher, santo homem, santo criança, santo velho, santo tudo de tudo enquanto é jeito. Para que a gente não tenha desculpa, entendeu? A igreja não sabe. Ela sabia que eu e você ia falar que Jesus é Deus e para ele é fácil. Não seja por isso. A gente tem uma coleção de santos sem imitar. Tem uma frase, até do curso da Ana, na qual base dos Salas em Caritate, do Ducat, a segunda aula da formação do caráter, ela diz, terceira, aliás, se eles conseguiram, por Deus conseguiremos. Eu sempre lembro disso. Se os santos conseguiram, nós conseguiremos. Se os santos conseguiram compreender que Deus os ama, nós conseguiremos compreender também. Se os santos aprenderam a amar a Deus, nós também aprenderemos. Eles eram pobres pecadores como nós, homens e mulheres de carne e osso, sustentados pela graça de Deus. São João Paulo II, sou santo, me desculpa. São João Paulo II ele tem uma frase que vai dizer: santo é o pecador que não desiste de levantar. Isso é uma máxima para nós, isso é uma verdade para nós. Nós vamos compreender o amor de Deus, partindo de não desistir de compreender esse amor, partindo de não desistir de acolher em nós esse amor de Deus. Cabe esse lugar. Então, recapitulando, para fechar hoje,
Deus uno, exclusivo, só existe Ele, não tem ninguém que se compare, onipotente, onipresente, onisciente, Criador de todas as coisas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, e assim vai, criar em som constante napolitano. Deus é essa pessoa. A partir dessa consciência de quem é Deus, eu compreendo que Deus me criou por amor e para amar. Para isso Deus nos criou. Não somos um transbordado amor de Deus, meus irmãos. E Deus manifesta concretamente todos os dias da sua vida esse mesmo amor, esse mesmo cuidado. Basta que você se abra para conhecer o amor de Deus. Ele vai se derramar a você de uma forma que você nunca experimentou. Eu tenho certeza disso. Eu digo isso porque eu experimentei isso na minha vida. Basta nós, Deus só precisa de uma única chance para nos amar, nos demonstrar o amor dele. Só uma. E aí Deus criou-me por amor e para amar. Me criou com capacidade de compreender e de conhecer a Deus. Apreender a Deus. Nós somos capazes de perceber a Deus manifesto na criação. Nós somos capazes de conceber Deus pela minha razão e pela minha fé. Eu sou capaz de conhecer Deus quando eu conheço a fé que eu creio. Quando eu conheço o que a igreja me ensina. O amor de Deus, ele é eterno. Deus, na eternidade desse amor, é capaz de nos conduzir ao conhecimento. A graça de Deus vem e completa aquilo que tem em nós. E aí, o alcance da fé, onde é que dá para chegar com a nossa fé? No conhecimento da grandeza e da majestade de Deus, vivendo em ação de graças, e aí compreendendo o porquê disso, conhecendo a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens, e conhecendo como usar corretamente as coisas criadas. A nossa fé alcança tudo isso aí. Para fechar e para consolidar, trazendo a palavra lá de Isaías, os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará. Isaías 54:10. Eu te amei com um amor eterno, por isso conservei por ti o amor. Jeremias 31:3. São João irá ainda mais longe quando ele afirma que Deus é amor. O próprio ser de Deus é amor. Ao enviar na plenitude dos tempos seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela o seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor. Pai, Filho e Espírito Santo. E destinamos a participar deste intercâmbio. Deus, ele é amor. Ele é movimento de amor. Deus não consegue castigar o homem, por exemplo. Que é impossível partir de Deus um ato mau. Deus é amor. Deus é bom. Essa é a natureza de Deus. Não tem como sair de Deus outra coisa. Isso precisa bater no seu peito, meu irmão, e ficar gravado aí dentro hoje. Porque na semana que vem a gente vai entender o pecado. Que o pecado nada mais é do que não corresponder ao amor desse Deus que me ama. E aí eu vou te explicar concretamente aonde na sua vida diária você não está correspondendo a esse amor de Deus. Vamos junto aprender a fazer exame de consciência. Vamos junto entender o que é pecado do pensamento. A gente fala lá no ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Vamos entender. O que significa pecar? Por pensamentos e palavras, atos e omissões. Vamos entender isso daí. Na sexta-feira que vem, fica aqui comigo, que a gente vai entender e se aprofundar nisso aí, para conseguir começar a viver concretamente correspondendo ao amor desse Deus. Amém? Tem alguma pergunta aí, Vitor? Não, tem não. Se quiser perguntar, a hora é agora, tá? Manda aí para mim nos comentários. Enquanto o pessoal vai mandando, eu já vou contar. Você podia pegar o diário de Santa Teresinha para mim, Vitor. Santa Teresinha, os temperamentos, para eu mostrar. Gente, tá tudo em liquidação na loja. Sabe esses copos sensacionais que a gente tem? Vai sair de linha, tá?
Se você ainda não comprou seu copo, a última oportunidade que você tem de comprar seu copo é agora, tá? Vai sair de linha, nós não vamos vender mais. Então todos esses copos aí, ó, que vocês estão vendo, dos arcanjos, São Curadares, São José, tem uma galera de copo. Lá no site da loja tem lá, São João Paulo II, minha paixão, gente, eu amo muito ele, de verdade, eu amo muito ele. Diário. Tá tudo em liquidação e vai tudo sair de linha. Então é a sua última oportunidade para comprar. Só até o dia 31 de agosto a gente vai ter esses produtos. Então todas estas artes que vocês estão vendo, seja em quadro, seja em copo, seja em diário, vai sair tudo de linha. Então é a sua última oportunidade para comprar. O diário de Santa Terezinha, que é o meu xodó, inclusive, assim, tô com o coração partido, vai sair de linha, tá? Diário de Santa Terezinha não vai vender mais na loja. Acabou. Dia 31 de agosto, ou melhor, a hora que acabou os estoques, que é até o dia 31. Enquanto durarem os estoques, se você ainda não comprou, se você ainda não tem, se você já quer guardar para o ano que vem, compra. Vai sair de linha, nós não vamos ter mais esses produtos, tá? A gente só vai ter novos produtos e novas linhas. Tá tudo em promoção. Quando você compra lá na loja, você nos ajuda a manter essas promoções. Às vezes você já se perguntou aí, como você me ajuda, né? Você está aí toda sexta-feira comigo engarnado, aprendeu um monte de coisa legal e queria me ajudar. Você me ajuda comprando na loja da comunidade. Você me ajuda comprando o almoço quando a gente faz. Você me ajuda comprando o almoço quando a gente faz. E principalmente você me ajuda rezando por nós. Então, loja está na promoção, compra lá com a gente, compra presente, compra com os amigos, compra para nos ajudar, isso é muito bem-vindo. Almoço, domingo que vem, a comida está uma delícia. Vai ser longo, gente, assado. Quem comeu o último longo sabe, o negócio fica dos deuses. A gente faz um longo suculento, ele não fica seco não, entende? Ele fica suculento, molhadinho por dentro. Tinha que ficar bom demais, misericórdia. Já fiquei até doendo aqui, porque hoje é sexta-feira, não como carne. Então, compra o almoço com a gente, compra para nos ajudar. A Rita, pai lá de São Vicente, falou, se tiver copo de Santa Rita, levar um para ela. Só que não tem. Não tem Santa Rita ainda, tá? Ainda não tem Santa Rita, não. Mas vamos ter, se Deus quiser. Mas eu vou levar os outros pra você, Rita. Você pode comprar pra nós. A Maria de Fátima falou que também quer. Fátima? A Maria de Fátima quer o de Santa Rita? Deu a entender que sim. Nós vamos providenciar, nós vamos resolver aí esses desejos. Mais algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa? Não. Eu esqueci tudo... de alguma coisa, Rita. Tá tranquilo? Tá tudo tranquilo. Gente, rezem por nós. Vou casar dia 14 de agosto, então rezem por mim, já tá aí pertinho. Nos coloquem nas suas orações. Estou muito feliz, muito empolgada. Mas rezem por nós, a gente precisa muito. Lembrem-se das orações. E estejam conosco, acompanhem nas redes sociais, curte o Instagram, compartilhe com seus amigos. Você nos ajuda muito. Quanto mais gente tiver ali, mais gente vai chegar aos ensinamentos que a gente está trazendo. E só pra fechar, Santa Terezinha, Maria de Fátima tá querendo. Vou levar você. Vou levar o copo diário, o texto de Santa Terezinha, a gente já viu completo. E, gente, é lindo demais, muito lindo mesmo. É para ser refletido todos os dias. Eu sou o que Deus pensa de mim. Eu tenho uma sugestão para fechar a live. Poderia dar um exercício até semana que vem, o pessoal exercitar esse amor de Deus, para eles poderem ficar... Genial. Para preparar a semana que vem, vir top. Vitor é sensacional, cara. Por isso que fica aqui comigo na sua passada. Vamos lá. Amei o exercício que nós vamos passar hoje. Para a live de hoje. Até na próxima sexta-feira, eu quero que todos os dias você tire 3 motivos que você tem para agradecer a Deus. Eu não quero motivo abstrato, tá? Quando você botar lá assim, agradecer a Deus pela vida. Não, é muito abstrato. Eu quero que você pare 5 minutos e pensa no que concretamente na sua vida você tem para agradecer. O que significa esse agradecer a Deus pela sua vida? E aí medita mesmo.
Medita naqueles que estão doentes no hospital de Covid, aqueles que estão doentes na área de oncologia, os idosos que estão enfermos em cima da cama, os paralíticos que sofreram um acidente de carro. Aí eu tenho motivo concreto para agradecer a minha vida, a plenitude da vida que eu tenho para exercer. Consegue compreender o que eu estou propondo? Eu quero que todos os dias, pegue o caderninho que você está anotando sua formação, ou manda no seu grupo pessoal do WhatsApp, é só você e você. Manda lá os motivos que você tem para agradecer. Todos os dias, de hoje até sexta-feira que vem. Por que esse exercício? Porque vai ser percebendo os motivos que você tem para agradecer a Deus. É que você vai perceber o amor de Deus que se manifesta na sua vida concreta. Que é isso que vocês precisam ver, gente. O amor de Deus, ele se manifesta concreto e cotidianamente na nossa vida. Todos os dias, em cada instante. É algo constrangedor. Eu digo isso, e afirmo com convicção, quando eu olho para o meu casamento, quando eu olho para tudo que está sendo providenciado, não só materialmente, mas também materialmente, eu fico constrangido com o amor de Deus. Fico constrangido. Eu falo, gente, Deus me constrange. De tanto que Ele ama, de tanto que Ele cuida, de tanto que Ele provê. Quando eu olho para mim, quando eu olho para o Ederson, meu noivo, o quanto nós mudamos, o quanto nós amadurecemos, o quanto nós estamos indo para este sacramento, conscientes da responsabilidade que nós estamos assumindo diante de Deus, diante de nós mesmos, diante da igreja, eu percebo como a graça de Deus é abundante, porque eu não teria mudado pelas minhas próprias forças. Ele não teria mudado por Ele mesmo. É só o amor de Deus que opera em nós, que é capaz de transformarmos deste tanto. Quem conhece o museu sabe disso. E tem gente aí que já me conhece há muito tempo. Toda a mudança se dá pela graça de Deus que se manifesta. Então foi genial. Fica aí o exercício de hoje. Todos os dias 3 motivos para agradecer a Deus. E nos encontramos de novo na semana que vem. Para entender o que é pecado, para entender quando é que eu pego, para conseguir fazer um exame de consciência decente, fazer uma confissão bem bacana, amém? Então é isso. Conferi na hora aqui, mas não estourei o tempo não, graças a Deus. Então é isso. Que nessa Ave Maria que nós vamos rezar, nós possamos consagrar tudo que nós conversamos aqui hoje ao Imaculado Coração da Virgem Maria Santíssima. Que ela possa abrasar os nossos corações de desejo por sermos diferentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e vamos permanecer unidos na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Quem conhece, Deus abençoe. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.